Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje já conquistou mais de 30 títulos com o time de basquete da cidade de Americana feminino. Já participou de 2 Jogos Olímpicos com a seleção brasileira, no Rio de Janeiro e em Londres, campeonatos mundiais, um dos profissionais mais respeitados do mundo do basquete. Clóvis Roberto Rossi Haddad, o Vita Haddad, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E o basquete brasileiro está evoluindo ou está tentando sair da crise? O basquete feminino, o basquete brasileiro de uma forma geral está evoluindo. Eu acredito que a gente tem passado um momento de dificuldade, mas a dedicação dos profissionais, dos atletas, dos dirigentes estão nos movendo para frente. Acredito que nós já passamos um momento mais delicado e agora é seguir com um planejamento, um trabalho bem organizado para colher frutos um pouco mais à frente. E já a gente vai falar sobre esse momento da seleção brasileira, sobre confederação, porque você está há mais de 20 anos, aí eu vou querer saber todos os meandros aí do basquete brasileiro. Você é formado em Educação Física pela USP. Você, desde o início, já sabia que queria basquete ou fez Educação Física e a vida levou aí? A vida me levou. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais que me influenciaram positivamente. A minha formação enquanto atleta, enquanto esportista, foi a natação. Então, uma ligação muito forte. A educação física era algo muito presente na minha vida, algo que eu já sabia desde muito cedo que eu queria fazer. Mas a preparação física foi uma inspiração em função de algumas dificuldades como atleta que eu vivenciei. Não tive a oportunidade de ter bons treinadores que me auxiliassem a uma carreira como atleta bacana. E aí eu decidi estudar e me preparar para ajudar outras pessoas. Acho que eu tenho conseguido, ao longo de todos esses anos, ajudar algumas pessoas. Poxa, só a minha introdução da quantidade de títulos de seleção brasileira, eu tenho certeza disso. Agora, Vitor, como é que foi o início da sua carreira? Você terminou a faculdade de Educação Física, já foi para algum clube, fez estágio? Como é que foi essa paixão aí pelo basquete? Já no meu último ano de faculdade, eu comecei um estágio no Esporte Clube Sírio, com um preparador físico que era muito renomado na época, o Fábio Mazoneto. E fui lá e falei para ele, olha, eu quero ser preparador físico, eu queria acompanhar o seu trabalho, posso? Ele falou, pode, vem aí. Ele achou que era uma brincadeira. Tá. Aí depois dos próximos 4 meses eu fui todos os dias religiosamente acompanhar todos os trabalhos dele. Ele falou, acho que você quer isso mesmo, né? Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, então eu vou te dar uma equipe infantil. Você treina? Eu falei, treino, pode me dar. E aí começou a minha história lá no Sírio. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava empregado, porque ao final da minha faculdade, o próprio Fábio me indicou para a Fundação Bradesco na época, que estava montando um projeto esportivo, e eu comecei a minha carreira como preparador físico ali. Essa facilidade ou essa liberdade que você teve de fazer um pedido e ter aceito, hoje em dia é assim também ou é mais difícil? Não, hoje em dia é assim, a gente tem até um garoto que faz o estágio aqui com a gente, que acompanha. Até eu me vejo muito nele, porque é um menino dedicado também, com muita intenção de aprender, muito desejo de aprender. Então é bacana você ver que estão vindo formandos em educação física com uma pegada bacana para poder dar continuidade nesses trabalhos. Ô Vita, você também é mestre em biodinâmica do esporte pela Unicamp. Essa parte acadêmica, ela é fundamental para o rendimento de um atleta? Ela é muito importante, sim. Você vê que eu voltei para a universidade depois de 20 anos afastados, né? Eu segui a minha carreira, construí todo o meu conhecimento, mas senti a necessidade de aprofundar em alguns pontos. E ter passado pela Unicamp, ter conhecido alguns doutores que me auxiliaram muito lá, foi muito bacana, foi uma experiência gratificante. Mantenho contato com eles, estou no grupo de estudo. Então é super importante, é fundamental para que a gente continue avançando. Eu acho que praticamente em todos os esportes há uma discussão entre ex-atletas, então o atleta acaba de parar e ele já acumula uma função. Então um ex-jogador de basquete ele pode virar um comentarista, mas ele pode virar um treinador, ele pode ir para uma outra área.
Já você vem para uma parte acadêmica muito forte. Como é que você vê essa relação? Você está em desvantagem perante um jogador? O jogador tem a vantagem de já ter vivido na quadra? Como é que você vê essa relação entre o esportista e alguém que tem uma parte acadêmica muito forte? Eu acredito que a conjunção dos dois fatores é essencial, né? Porque a minha carreira, todo o meu conhecimento, ele foi construído em cima dessas duas bases, né? A prática e o acadêmico. Então, conseguir conciliar, conseguir aplicar aquilo que a gente vê no acadêmico, de fato, na prática, é uma arte, é uma dificuldade, né? Mas nos dá muito mais referências para avaliar o trabalho da gente. Porque muitas vezes um atleta que vem somente da prática, ele transmite conhecimentos e não conhece outras coisas para poder avaliar e julgar, contribuir, acrescentar no trabalho dele, né? Não que seja necessariamente ruim, pode trazer muitas coisas boas, mas certamente o acadêmico andando junto com isso enriquece muito a prática em si. Ó, você é formado pela USP, você tem esse mestrado pela Unicamp, você já fez curso nos Estados Unidos, na Rússia, já eu quero que você conte essas experiências. Então, essa parte acadêmica sua é muito forte. Como é que o atleta, por exemplo, que às vezes nem estudou, ele consegue compreender isso? É uma transmissão de conhecimento, ele vivencia muito, por exemplo, os atletas que passaram na minha mão, eles carregam muito do meu trabalho. Eles reproduzem muito. Muitas vezes eles até não sabem muito bem porquê, mas eles sabem que aquilo funciona e reproduzem aquilo no seu dia a dia. E essa é a diferença, né? Você poder entender todas as coisas como elas funcionam e dentro de uma programação, dentro de um planejamento, você é capaz de saber onde você está acertando e se tem algo errado, o que está errado e aí como mudar. Essa é a grande vantagem. Muitas vezes o atleta que segue só esse padrão, ele não consegue modificar. E se ele está errando, ele vai continuar errando e às vezes vai comprometer todo um planejamento, todo um trabalho, né? Por isso que assim, não necessariamente é ruim. Tem coisas muito boas, mas é muito melhor se as pessoas puderem conciliar os dois aspectos, né? A formação acadêmica com a prática, com a vivência, como atleta, como preparador físico. Eu mesmo em contato com meus amigos preparador físico, eu aprendo demais, né? Olhando o que eles fazem, conversando, discutindo, é sempre uma experiência gratificante. Como que foi a sua entrada na seleção brasileira de basquete? A minha seleção brasileira, a primeira vez que eu fui para uma seleção foi em 1998, uma seleção sub-17 feminina, ia disputar um campeonato sul-americano. E nessa época tinha um time em Santa Bárbara que eu trabalhava e não tinha ninguém para fazer o trabalho de preparador físico, porque os preparadores físicos que estavam na confederação estavam ocupados com outras seleções. Então me pediram para iniciar o trabalho e depois um outro preparador assumiria. Mas eu iniciei e fui até o fim, fui para a competição e a partir daí não saí nunca mais lá da Confederação Brasileira. Fui subindo categorias, disputei vários mundiais, várias competições internacionais, categorias de base, até 2010 que eu cheguei com a seleção adulta. E de 2010 até hoje tenho feito esse trabalho. E aí 2012 foi para Londres, 2016 no Rio de Janeiro, Jogos Olímpicos no Brasil. Como foi essa experiência? É fantástico, né? É o máximo que você pode almejar. Foi o ápice da sua carreira? Foi o ápice da minha carreira, com certeza, com certeza. Obviamente que todas as outras coisas que eu fiz me levaram a isso. Sim. Então foi uma ascensão muito bacana e eu tenho conseguido manter nesse nível, né, de trabalho bacana que está me sustentando, fazendo o trabalho aqui no Regatas, fazendo o trabalho com a seleção, acompanhando a Liga Feminina de Basquete, o desenvolvimento dela. Então é muito bacana, é muito gratificante, mas você tem que manter um nível de excelência o tempo todo. É muito estudo, muita dedicação. O corpo humano, ele é muito inteligente e ele entrega muitas coisas, né? Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, eu imagino que deve ter sido uma tensão. E para o preparador físico, acho que ele deve sentir isso. A jogadora estava bem num dia, ficou nervosa, pode desencadear uma lesão. Como é que é essa preparação
para os jogos aqui no Brasil? Hoje em dia, a preparação, a gente já diz assim, existe um conceito de multidisciplinar. Hoje a preparação ela já é transdisciplinar, porque as várias competências se entrelaçam no desenvolvimento de todo o aspecto, né, do atleta. Todos os conteúdos de treino são abordados, né? Então, é o físico, o técnico, o tático, o mental, né, o nutricional, sim, tudo isso. E a gente tem dentro da seleção, a gente teve, para essas preparações principalmente, uma equipe transdisciplinar muito acertada. Tinha que estar integrado ali tudo. Que a gente se conversava muito e com todas as dificuldades, como você falou, a gente estava vivenciando talvez um dos momentos mais difíceis do basquete, mas com tudo aquilo a gente conseguiu participar, fazer uma boa participação. Você fala assim, mas perder 5 jogos é uma boa participação? Se você olhar a forma como que perdemos os jogos, né, poderia até ter ganho quase todos também. São questões do detalhe que fazem falta no final, mas há caminhos, há esperança, isso dá para ser recuperado. Saiu satisfeito dos Jogos Olímpicos? De forma nenhuma, satisfeito jamais. A gente sabe que fez o melhor que estava ao nosso alcance, mas a gente sempre quer mais. Se tivesse entrado entre os 4, ainda assim eu não diria que eu estou satisfeito. Talvez eu só estivesse satisfeito com a medalha de ouro. É a única coisa que, né? Mas infelizmente não foi possível. Vita, você está há quantos anos na Confederação Brasileira de Basquete? 20 anos. Esse ano estou completando 20 anos dentro da 20 anos. Vamos entrar então na parte polêmica do nosso programa, porque a Confederação Brasileira de Basquete tem uma dívida de 46 milhões de reais, suspensão da Federação Internacional de Basquete, isso foi em novembro de 2016, uma série de irregularidades. Como que o Vita reagiu a tudo isso, fazendo parte dessa Confederação Brasileira? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, na volta tem essa resposta e muito mais. A gente vai falar sobre o projeto Academia, projeto do Regatas, mais sobre o basquete feminino brasileiro. Americana, super vitorioso, mais de 30 títulos. O intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Vita Haddad, preparador físico da Seleção Brasileira de Basquete. Já conquistou inúmeros títulos com a equipe de Americana, 2 Jogos Olímpicos, né? No primeiro bloco a gente já falou um pouquinho sobre essa pressão que foi aqui o Rio de Janeiro, os títulos com a Americana. Mas não pense que eu esqueci, eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta, 20 anos na Confederação Brasileira de Basquete, teve inúmeras irregularidades, a seleção brasileira tomou uma punição aí da FIBA, ficou suspensa. E o Vita Haddad, o que pensa disso tudo? A gente acompanhou todo esse processo, vimos com muita tristeza, né, a derrocada mesmo naquele momento do basquete feminino, passando por dificuldades enormes de gestão, de trabalhos, mas eu sempre olho para frente, né? E durante todo esse tempo a gente teve uma postura muito técnica e nunca nos omitimos. Sabíamos que podíamos contribuir e não nos negamos a contribuir com o nosso conhecimento na preparação das atletas. Então o que nos cabia fazer foi feito com o melhor que nós podíamos, né? Minha família bem sabe disso, quantas vezes, né, deixei a minha esposa e minha filha em casa, saí, fiquei meses fora de casa, me dedicando, trabalhando, vendo as meninas, as atletas se dedicando. Algumas vezes tivemos ótimas condições de trabalho, outras nem tanto, tivemos muitas dificuldades, mas eu vejo essa nova gestão da CBB vindo com muita esperança. Porque mudou a postura, mudou todo o tratamento, mudou o conceito do produto que o basquete é. Essas pessoas que estão lá hoje, elas não só falam, mas elas demonstram que amam o basquete e querem o bem do basquete. Tá. Esse eu acredito que é um ponto diferencial. Infelizmente ainda não tive nenhuma oportunidade de conversar com o presidente eleito, o Gui Peixoto, mas todas as informações que chegam
é de transparência total. A exigência dele é que tudo seja muito transparente. Choque de gestão para... Choque de gestão absoluto. Absoluto. E é por isso que eu digo para você que o basquete não morreu. O basquete ele vem ganhando fôlego e se tornando novamente um produto atrativo. Porque o jogo em si, ele já é um jogo muito dinâmico, ele é um jogo que atrai a atenção, né? É um jogo que nos prende assistindo. Então eu acredito que essa nova postura não será fácil, os próprios dirigentes têm dito isso, não será fácil, há uma caminhada longa e difícil à frente, mas a gente tem a esperança que com essa nova postura as coisas venham a melhorar. Eu já fiz essa pergunta em inúmeros programas, mas eu sempre gosto de ver a resposta. Futebol masculino, a gente vê totalmente evoluído, avançado, paixão nacional. Futebol feminino praticamente não existe. Vôlei masculino, nossa, um sucesso, Superliga masculina. Vôlei feminino, a disparidade é muito grande entre as equipes. NBB, basquete masculino, sucesso, as equipes, joga fora, Vasco da Gama, Pinheiros, Paulistano. Basquete feminino a gente vê uma dificuldade. Por que sempre o esporte masculino está à frente do esporte feminino? Infelizmente, isso não é uma prerrogativa brasileira. Isso a gente vê que é no mundo inteiro. Se você observar, isso é um fato. Se olhar a dimensão de uma NBA, uma WNBA, até porque as ligas femininas, os campeonatos, eles são mais novos, são mais jovens. E a gente vê a LBF no Brasil também com essa característica, né? O NBB já com anos desenvolvendo e a LBF vindo atrás se desenvolvendo. Então, esse é fato, isso é verdadeiro mesmo. E eu acho que nós temos que trabalhar para ir modificando isso, para ir se alterando, porque o basquete feminino, ele não é igual ao basquete masculino. Ele não pode ser tratado de uma maneira igual. A dinâmica do jogo é diferenciada. Um jogo muito mais tático, com menos força física. Então, a gente precisa aprender a olhar e tirar o proveito dessas boas características do basquete feminino. E é um jogo apaixonante. Eu não dedico 30 anos da minha vida a isso se não acreditasse realmente nesse fato. Então, eu acredito que a gente precisa tratar basquete feminino como basquete feminino, né? E buscar trazer a excelência para dentro do basquete feminino, como em alguns lugares tem no basquete masculino também, mas em alguns lugares a gente sabe que também ainda não chegaram. Vita, você começou na década de 90 a preparação física? Comecei na década de 90, é isso. Da década de 90 para hoje, a sua metodologia é a mesma? Mudou muito? Tem alguma coisa que você ainda traz da década de 90 para 2018? Não, mudou muito, mas os conceitos são os princípios do treinamento. O que se desenvolveu ao longo disso, no meio dos anos 90, eu fiz a minha primeira pós-graduação, foi na Rússia, em Moscou, e essa pós-graduação, ela certamente influenciou muito o meu pensamento enquanto preparador físico. Muito do que eu carrego hoje é dessa metodologia russa. Porque eu brinco sempre que eu digo, na época tinha aquele filme do Rock 4, que ele enfrentava o russo, e o russo treinava numa tecnologia enorme, uma coisa bacana, e o Rock na cabaninha. Era totalmente o contrário. O russo, ele era rústico, mas muita metodologia, todo o processo de treino tudo descrito, tudo preparado. Então isso foi muito bacana, isso me influenciou muito. Alguns pais da preparação física, como Matveev, Verkhoshansky, são os caras russos que realmente influenciaram e são os pais do treinamento moderno. E aí, em 2014, eu vou para os Estados Unidos para fazer um estágio numa universidade e o mundo se abre, né, dentro desses conceitos. Eu falo assim, nossa, tem muita coisa bacana que eu posso fazer, não é só aquilo. Então, para dentro desse conceito que eu tenho, eu trouxe outras metodologias. E isso certamente me tornou um profissional muito mais atual, muito mais inovador. Vamos debater esse assunto agora, porque eu tenho uma crítica à preparação física. Vamos ver se você consegue mudar a minha visão. Vamos lá. Evolução do esporte. Acho que todos os esportes evoluíram. Você pegar o futebol da década de 70 e de hoje, completamente diferente. Do atletismo fazia 13 segundos, agora faz 9. Do basquete...
Você não acha que o esporte está ficando muito robotizado por essa parte física? É só físico e a técnica vai ficando de lado? O esportista quer treinar, o preparador físico não deixa, ou o departamento de fisiologia não deixa. Não está robotizado o esporte? Eu até acho que está, mas eu acho que é muito mais por conta ainda da não interação desses componentes de treino. Porque o treino ele é composto, né? E esse é o problema. Quando a gente fala assim, treino físico, treino técnico, treino tático. Mas o treino técnico e tático não são físico também? Sim. São, porque você tem demanda. Cansa bastante. Isso. Então, o preparador físico hoje, eu tenho dito sempre, que é uma tendência. O preparador físico nessa figura tradicional, ele tende a desaparecer. Ele vai se tornar muito mais um assistente de quadra responsável pelo condicionamento de força dos atletas. Essa sim precisa ser treinada fora das condições. Mas o treino cardiorrespiratório, a resistência especial específica do jogo, ela deve ser treinada dentro de quadra. Então, é por isso que eu acredito que assim, a gente está isolando muitos componentes do treino. É por isso que talvez esteja ficando robotizado, né, nesse sentido. Mas eu tenho certeza que a evolução da preparação física vai levar a esse conhecimento, e a hora que os treinadores abrirem a cabeça e entenderem que o preparador físico está lá para ajudar no processo, e o preparador físico souber fazer isso com competência, os treinadores vão se beneficiar muito. O futebol hoje, quando você fala assim, os analistas de desempenho, né, o futebol hoje é mais ou menos já essa figura. Porque é um cara que entende de fisiologia, é um cara porque ele consegue amarrar todas as situações para o treinador. Rapidamente, essa evolução, você acha que tem um limite? Sinceramente, eu acho que não. Porque assim, a gente vive a vida toda vendo recordes sendo quebrados. E nunca parou de quebrar. Então, a estrutura do corpo humano, ela vem se transformando também. O que os meus pais eram capazes de fazer, eu sou mais, meus filhos vão ser mais ainda. Eu acho que é uma evolução constante, aperfeiçoamento. E assim, nós temos uma capacidade muito inexplorada, que é a mental. Quando o ser humano entender que ele é capaz de coisas muito maiores... Controlou a mente. Pois é. Vita, restando 2 minutos, queria ter mais tempo para te provocar mais nesse assunto de preparação física, mas eu estou vendo que você está com a camisa aí, Academia. Qual que é esse projeto? Isso. A Academia é uma empresa que nós montamos aqui em Campinas no ano passado, e a nossa missão é excelência em basquetebol. Então, nós fazemos projetos diferentes de basquetebol. Temos uma parceria aqui no Regatas, onde nós fazemos as categorias de base. São 2 treinadores nossos, 2 treinadores do Regatas, eu como preparador físico, temos um estagiário. Essa é a nossa estrutura de trabalho. O Regatas nos cede todo o espaço, toda a estrutura, e nós entramos com o nosso conhecimento para fazer formação de jogadores. Tá. Então, categoria de base. 12 a 15 anos é o que nós temos esse ano. A academia também faz outros projetos. A gente está em um projeto, uma parceria com a Liga de Basquete Feminino, onde nós fazemos a gestão do desenvolvimento da Liga, né, que é como se fosse um pós-venda junto às equipes, para ouvir as necessidades das equipes, acompanhar os projetos sociais que as equipes fazem, fazer a interface com a academia, com a universidade. Tá. Então, a ciência dentro do basquete também, essa é a nossa responsabilidade. E dentro disso, eu tenho o mestrado, o Marcelo, que é meu sócio, tem mestrado, o Leandro está terminando, vai defender o doutorado dele agora esse mês. Então, são pessoas muito capacitadas para esse trabalho. Além disso, nós desenvolvemos treinamentos individualizados, atletas que queiram treinar, fazer um desenvolvimento específico, recuperação, reabilitação de atletas lesionados, camps, clínicas de basquete. Inclusive, temos uma parceria com uma entidade americana, a Impact Basketball, que é de Las Vegas. Esse ano levamos 5 garotos para lá, ficaram um mês inteiro treinando com eles. A Impact deve estar vindo para o Brasil em julho, vamos fazer um camp da Impact aqui no Brasil, então vai ser muito bacana. E fazemos curso de formação. Ano passado eu fiz um curso de treino funcional, capacitando profissionais. Então é um espectro bastante grande, vendo o basquete de uma forma um pouco diferente.
Para a gente poder encerrar, que já estouramos o tempo já, o que você se vê fazendo daqui 10 anos? Onde você quer estar? O que você quer conquistar? Certamente eu quero estar ligado ao basquete. Isso é fato. Eu acredito que assim, as coisas seguem um curso natural e com o passar do tempo, com a idade chegando, é natural que eu vá indo para uma função mais administrativa, uma coordenação. Eu acredito até a própria academia, né, a nossa empresa, um gerenciamento de todas essas ações, contratando, capacitando pessoas para desenvolver as nossas ações. Eu acredito que em 10 anos eu gostaria de ver a academia hoje sendo um centro de formação e treinamento de atletas de alto nível. E com o seu currículo vitorioso, tenho certeza que você vai chegar lá. Muito obrigado, viu, por essa entrevista. Eu que agradeço, foi um grande prazer. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!